Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Estão escutando? Tá sim. Sim. Boa noite. Boa noite. Não quero. Alguém fala alguma coisa aí só para ver se está funcionando o áudio aqui, por favor. Oi. Boa noite. Alô. Professor, a gente lhe ouve, eu acho que o senhor não está ouvindo a gente. Fala alguma coisa aí, Leandro, por favor. A gente está falando, professor. Oi, professor. Eu não estou escutando vocês. Pois é, a gente está falando. Eu estou sem retorno. Vamos lá. Que bom que vocês estão escutando, pelo menos. Então vamos iniciar a aula de hoje. A aula de hoje, eu creio que ela vai ser dada em dois momentos, em duas partes. Tá? Então eu vou falar sobre, hoje eu vou falar sobre hipersensibilidade, tá certo? Então quando eu falo em hipersensibilidade, a gente tem que lembrar da imunidade adaptativa, tá? E lembrar que a imunidade adaptativa, ela é representada pela imunidade celular, né? E pela imunidade humoral. Celular via linfócitos T e humoral via linfócitos B. Então, a aula de hoje, ela vai ser centrada na resposta exacerbada que vai causar dano ao tecido, tá? Via linfócitos T ou via linfócitos B, ou seja, via resposta celular ou via resposta humoral, tá? A gente sabe que a imunidade adaptativa, vocês já aprenderam comigo, ela foca na defesa contra infecções microbianas, tá? Tanto a adaptativa quanto a inata, né? Então, a inata é aquela primeira linha de defesa contra uma infecção, depois vem a adaptativa, que é uma resposta mais refinada, mais robusta, tá? E específica. Ok, isso aqui não é novidade. Agora, a partir do momento em que essa imunidade adaptativa ela causa lesão tecidual, tá? E doença, tá? Nós vamos ter uma doença de hipersensibilidade, tá? Então, esse termo hipersensibilidade, ele surgiu aqui, ó, da definição clínica de imunidade como uma sensibilidade. Então, tu és sensível a algum antígeno, que pode ser um agente microbiano, um agente externo,
como um agente químico. Tá? A partir de então, ele observou que um indivíduo exposto a um antígeno exibe uma reação detectável. Uma reação detectável, por exemplo, picada de uma abelha, por exemplo. Então, houve uma picada de uma abelha ali no local, vai formar o quê? Um edema, né? Então, é uma reação imunológica detectável, que eu posso ver, visualizar, tá? Ou torna-se sensível a encontros subsequentes com esse antígeno, tá? Então, daí surgiu o termo hipersensibilidade. Tu entras em contato com o antígeno, torna-se sensível, num posterior encontro, tu vai desenvolver uma reação. Tá? Então, temos vários tipos de doenças de hipersensibilidade. Aqui, só alguns exemplos: a artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico e a esclerose múltipla. Tá? Então, respostas imunológicas, elas são direcionadas ao controle de infecções, tá? E o ideal é que essas respostas direcionadas ao controle de uma infecção sejam respostas sem danos teciduais mais sérios. A gente sabe que a resposta inflamatória, por exemplo, que é uma resposta da inata, vocês viram comigo que enquanto está ocorrendo o processo inflamatório ali no tecido, está ocorrendo dano tecidual, né? Até um certo ponto, isso é normal, digamos assim. Finalizou a inflamação, inicia o mecanismo de regeneração tecidual. Tá? Então, esse é o objetivo de uma resposta imunológica: controlar uma infecção, tá? Sem causar muito dano ao tecido, é óbvio. Agora, se essas respostas imunológicas elas forem descontroladas, isso tem a ver com aquele mecanismo de autotolerância que a gente viu há 2 aulas atrás. Tá? Então, vocês viram que os nossos linfócitos eles passam por critérios de... Oi? Sim. Essa aqui não é a 45, essa? É. Ah, tá. Então, voltando aqui, galera. Então, a partir do momento em que essas respostas imunológicas elas são descontroladas, e isso tem a ver com aquele mecanismo de autotolerância que eu descrevi naquela aula, em que os nossos linfócitos eles passam por testes, tá? Nos órgãos linfóides centrais e periféricos, tá? Para distinguir o que é antígeno do próprio corpo e o que é antígeno estranho, tá? Então, a partir do momento que essas respostas são descontroladas, elas podem ser direcionadas ao tecido do próprio hospedeiro. Tá? Então, eu posso produzir, por exemplo, linfócitos T específicos para antígenos do meu próprio corpo, tá? Ou seja, antígenos próprios. E esses linfócitos eles vão reagir a esses antígenos, causando dano tecidual. Tá? Essas respostas descontroladas, elas podem também ser desencadeadas por micro-organismos comensais. O que são micro-organismos comensais? São aqueles micro-organismos, por exemplo, presentes na microbiota do nosso intestino, tá? Na microbiota gastrointestinal. Então, são aqueles micro-organismos, principalmente bactérias, que ao longo da evolução se adaptaram ao ambiente do hospedeiro, tá? No nosso caso humano, tá? E ali essas bactérias convivem naturalmente e trazem benefício para a gente. Só que, por algum motivo, tá? O nosso sistema imunológico, que antes não reagia para esses micro-organismos, agora começa a reagir, tá? À presença dessas bactérias, por exemplo, lá no nosso intestino. Tá? Ou mesmo essas respostas descontroladas, elas podem ser direcionadas a antígenos ambientais. Por exemplo, quem tem alergia a grão de pólen,
Tá? Quem tem alergia a ácaro, tá? Quem tem alergia a perfume, quem tem alergia a alguma droga. Tá? A partir de então, se essas respostas imunológicas elas são descontroladas, tá? Elas vão causar doença. Aí nós vamos ter uma doença de hipersensibilidade ou hipersensibilidade, tá? Quais são as causas de doenças de hipersensibilidade? Tem a ver com a autoimunidade, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, esclerose múltipla, são doenças de autoimunidade, tá? São doenças de hipersensibilidade, ó. São doenças de hipersensibilidade causadas por uma resposta autoimune, tá? Então, no lúpus, por exemplo, ocorre a produção de autoanticorpos, anticorpos que vão reagir a antígenos próprios, do próprio indivíduo, tá? Então, essas doenças de autoimunidade que causam hipersensibilidade, elas ocorrem devido a falhas no mecanismo de autotolerância. É óbvio, né? Se os nossos linfócitos não conseguem mais distinguir o que é próprio do que não próprio, então ocorreu uma falha nos mecanismos de autotolerância. Aqueles mecanismos que eu descrevi para vocês na aula de autotolerância. Né? Isso é muito comum nessa faixa aqui de 20 a 40 anos de idade. Tá? Essas doenças essas doenças autoimunes, elas acometem cerca de 2 a 5% da população em países desenvolvidos. Não se sabe por que ainda acomete em maior quantidade mulheres. Tá? Talvez aí por um possível fator hormonal, digamos assim. Tá? E essas doenças de autoimunidade, elas são crônicas e debilitantes. Por que elas são crônicas? Eu expliquei isso para vocês na aula de autotolerância. Por quê? Por que elas tornam-se crônicas? Porque lembra, se a doença é causada pela presença de antígenos do próprio indivíduo, esses antígenos vão sempre permanecer ali, né? Como é do próprio, sempre o antígeno vai estar lá. Então, sempre vai ter uma resposta direcionada para esses antígenos. Então, por isso que é uma resposta crônica, tá? É diferente de um antígeno externo, estranho, que entra, mas depois de um tempo ele pode ser o quê? Eliminado. Antígenos próprios, não. Por isso que a resposta ela se perpetua, ela cronifica. E são doenças altamente debilitantes. Tá? Uma outra causa de reações de doenças de hipersensibilidade são reações contra micro-organismos. Tá? Bem, temos dois contextos quando eu falo em reações contra micro-organismos. Aqueles micro-organismos não comensais, ou seja, aqueles que vêm de fora, teoricamente eles não estão adaptados ao hospedeiro, tá? E os micro-organismos comensais, que são aqueles que fazem parte naturalmente da microbiota do indivíduo. Microbiota gastrointestinal, microbiota oral, microbiota vaginal. Tá? Então, a partir do momento em que as respostas imunológicas elas são excessivas contra a presença de micro-organismos, nós vamos ter uma doença de hipersensibilidade. Tá? Isso é muito comum em micro-organismos persistentes, micro-organismos que conseguem persistir dentro do indivíduo. Exemplo, Mycobacterium tuberculosis, a bactéria que causa tuberculose. É uma bactéria que conseguiu se adaptar dentro dos nossos macrófagos. Então, ela pode persistir durante um tempo dentro do organismo hospedeiro. No caso, lá no pulmão.
né? A partir de então, nós podemos ter uma resposta via as células T, tá? Via linfócitos T, que vai formar essa reação inflamatória crônica chamada de granuloma, típica da tuberculose, tá? Ou nós podemos ter uma resposta via células B, tá? Que nós vamos ter a produção de anticorpos, tá? Anticorpos específicos para antígenos do agente infeccioso, tá? Aí nós vamos ter a formação de um imunocomplexo, antígeno, anticorpo, anticorpo específico ao antígeno do agente infeccioso, tá? A partir de então, se forma um imunocomplexo, nós vamos ter uma reação inflamatória. Daqui a pouco a gente vai ver como que isso acontece. Então, aqui nesse primeiro contexto que eu comentei para vocês, é uma resposta imunológica direcionada a agentes infecciosos externos, não comensais, tá? Mas nós temos aqui, ó, respostas contra bactérias comensais, tá? A consequência dessa resposta direcionada a esses micro-organismos, tá? É a presença de uma doença intestinal inflamatória, tá? Então, o indivíduo vai desenvolver uma inflamação intestinal crônica, muitas das vezes. Sinceramente, eu não sei como fazer isso, ó. Não sei como fazer, ó. E uma outra causa de doenças de hipersensibilidade são reações contra antígenos ambientais, que são as famosas alergias, também conhecida como atopias, tá? Se vocês escutarem, o indivíduo ele é atópico, tá? Isso quer dizer que ele é alérgico, tá certo? A maioria, a grande maioria da população, quando entra em contato com um antígeno ambiental, passa despercebido. O sistema imunológico não reage, tá? Então, ele é inerte, tá? Agora, cerca de 20% da população desenvolve uma resposta de hipersensibilidade, as famosas doenças alérgicas ou atopias, tá? As doenças alérgicas, galera, gravem isso. Eu já até comentei com vocês para a primeira verificação. As doenças alérgicas, elas são caracterizadas pela presença de anticorpos de classe IgE, tá? Então, pensou em alergia, a gente vai ver daqui a pouco o processo todo. Pensou em alergia, a gente tem que pensar em anticorpos de classe IgE. Pensou em alergia, pensa em qual célula também? Mastócitos, tá? Pensou em alergia, IgE e mastócito, tá? Então, algumas pessoas, por exemplo, têm algumas atopias cutâneas, tá? No caso da pele. Então, a pele, quando entra em contato com antígenos ambientais ou químicos, tá? O indivíduo vai desenvolver uma resposta imunológica via linfócitos T, tá? Então, ele vai ter uma sensibilidade de contato, tá? Tá certo? Então, aqui são as causas de doenças de hipersensibilidade, tá? Então, essa lesão tecidual que a gente observa numa doença de hipersensibilidade, ela ocorre devido à tentativa de eliminar algum agente infeccioso, por exemplo, tá? Essa lesão tecidual, ela ocorre de forma semelhante, tanto em doenças de hipersensibilidade quanto doenças de não hipersensibilidade, como uma reação contra a presença de um agente infeccioso, tá? Então, aquela resposta clássica
que eu já descrevi para vocês na primeira verificação, que envolve linfócitos T, linfócitos B. Tá? Então, na tentativa de eliminar esses agentes infecciosos, o sistema imune lança a mão de todo o seu arsenal. Tá? Que arsenal é esse? Respostas inatas e respostas adaptativas. Tá? Essas respostas elas ocorrem também via fagócitos. Então, entra aí macrófago, entra aí neutrófilo, tá? E também anticorpos. Tá? Essa resposta pode ser via linfócitos T. Tá? Aí, linfócitos T, lembra, imunidade celular, CD4 ou CD8. Tá? Essa resposta pode ser via mastócitos. Tá? E essa resposta ela ocorre devido à presença, devido à produção e liberação de mediadores da inflamação. Ou seja, vejam, aqui tem a lista de praticamente todo o arsenal utilizado pelo nosso sistema imunológico. Tá? Então, todo esse arsenal é direcionado para a eliminação, por exemplo, de um agente infeccioso. Tá? E isso pode causar lesão tecidual. Tá? Acontece que, numa reação de hipersensibilidade, a hiper, já tem até aqui o prefixo hiper, ou seja, excesso, né? Ou seja, o indivíduo é muito sensível. Tá? Então, numa reação de hipersensibilidade, ocorre uma resposta imune descontrolada, tá? Descontrolada, ou essa resposta é dirigida a tecidos normais, tá? Que aqui entra aquela falha nos mecanismos de autotolerância. Então, o tecido está normal do próprio indivíduo e há uma resposta contra esse tecido que é próprio. Tá? Então, houve uma falha na autotolerância. Tá? Deu para acompanhar aqui, galera? Escreva alguma coisa aí. Tá tranquilo até agora? Alguém levantou a mão. Sim, sim, beleza. Beleza, então vamos lá. Sim, que é legal. Dando continuidade, então vamos entrar agora na classificação, tá? Na classificação das doenças autoimunes. Opa, tá? Então, as doenças autoimunes, elas são classificadas em 4 tipos, tá? Anteriormente, se vocês pegarem as versões mais antigas do livro que eu me baseio para fazer as aulas, é o principal livro, é a principal fonte que eu me baseio para fazer as aulas, tá? Que é chamado de Imunologia Celular e Molecular. Tá? O autor é o Abbas. Tá? Então, eu me baseio por esse livro. Se a gente pegar as versões mais antigas, a gente vai ver que a classificação era feita desse tipo aqui, por números. Então, hipersensibilidade do tipo 1, hipersensibilidade do tipo 2, hipersensibilidade do tipo 3, hipersensibilidade do tipo 4. Agora, vejam só, isso não traz praticamente nada de informação para a gente. Tá? Então, se eu falar de hipersensibilidade do tipo 1, não traz informação alguma. Tá? Eu não vou saber qual é o mecanismo, por exemplo, desse tipo de hipersensibilidade. Baseado nessa carência de informação, na classificação das hipersensibilidades, atribuiu-se outros critérios. Tá? Então, a classificação ela é baseada no tipo de resposta imune, tá? E no mecanismo efetor responsável pela lesão celular e tecidual.
Baseado nesses dois critérios, nós temos, a hipersensibilidade do tipo 1, ela é conhecida como hipersensibilidade imediata, tá? A hipersensibilidade do tipo 2 é conhecida como hipersensibilidade mediada por anticorpos, tá? A hipersensibilidade do tipo 3 é conhecida como mediada por imunocomplexo. Imunocomplexo, antígeno, anticorpo. É sempre a presença de um antígeno ligado a um anticorpo, tá? E, por último, a hipersensibilidade do tipo 4 é a mediada por célula T, tá? Então, galera, as 3 primeiras hipersensibilidades envolvem principalmente anticorpos, tá? Já a hipersensibilidade do tipo 4, que envolve células T. Se eu falo em anticorpos, eu estou falando em linfócitos B, né? Então, vamos lá. Qual é o mecanismo imunopatológico? Na hipersensibilidade imediata, eu vou esquecer aqui o número, tá? Vou esquecer esses números. Porque, como eu falei, eles não dizem muita coisa. Então, eu vou falar sobre o critério que classificou cada tipo de hipersensibilidade. Então, na hipersensibilidade imediata, nós temos a presença de anticorpos de classe IgE e células da subpopulação TH2. O que quer dizer esse TH2? Vocês vão ver nessa aula eu falar de 3 subpopulações de linfócitos T, tá? TH1, TH2, TH17, tá? Então, TH1, TH2, TH17, tá certo? O que quer dizer TH1, TH2, TH17? Esse H aí é de helper, tá? Então, o linfócito T helper é o linfócito T CD4, também conhecido como auxiliar. Então, o CD4, galera, ele tem subpopulações TH1, TH2, TH17. Por que esse número? Tá? Esse número tem a ver com as citocinas que essas subpopulações produzem. Tá? Algumas citocinas vão estimular uma reação inflamatória. Outras citocinas vão estimular uma reação anti-inflamatória. Tá? A gente vai vendo isso aqui no decorrer da aula. Mas então fiquem em mente isso aí para vocês. Que o CD4, conhecido como auxiliar ou helper, ele tem subpopulações TH1, TH2 e TH17. Tá? Então, voltando aqui, a imediata, ela é mediada por anticorpos de classe IgE e subpopulação TH2. Tá? Vai envolver mastócitos, tá? Eosinófilos e a produção de mediadores químicos, que vai levar a um dano tecidual e causar a doença. Galera, essa hipersensibilidade imediata aqui é a famosa alergia. São as famosas alergias. O indivíduo tem alergia a ácaro, o indivíduo tem alergia ao veneno lá de uma abelha, o indivíduo tem alergia a algum alimento, o indivíduo tem alergia a algum produto químico, o indivíduo tem alergia a algum medicamento, tá? Então, a hipersensibilidade imediata, mediada por anticorpos de classe IgE e mastócitos, ela é a alergia, são as famosas alergias. Tá? Já a mediada por anticorpo, tá? Como o próprio nome está dizendo, vai envolver a produção de anticorpos. Anticorpos de classe IgM e anticorpos de classe IgG. Esses anticorpos, eles vão ser produzidos contra antígenos
do próprio tecido, ó, do indivíduo aqui, ó, ou da superfície de alguma célula. A gente vai ver o exemplo daqui a pouco, tá? Então, novamente, a hipersensibilidade mediada por anticorpo envolve a produção de anticorpos de classe IgM e IgG, tá? Contra antígenos da superfície celular ou antígenos que estão lá no tecido, no caso, na matriz extracelular, tá? Aí vai envolver, galera, opsonização, seguida de fagocitose, chegada, recrutamento, atração de leucócitos, tá? E isso vai desencadear um processo inflamatório, tá? Terceiro tipo, mediada por imunocomplexo. Imunocomplexo, como eu falei, é um anticorpo ligado a um antígeno. Isso é um imunocomplexo, tá? Então, são imunocomplexos de antígenos circulantes e anticorpos de classe IgM ou IgG. Então, galera, nesse tipo de hipersensibilidade mediada por imunocomplexo, os antígenos estão circulando, tá? E ocorre a produção de anticorpos específicos contra esses antígenos, tá? Formando esses imunocomplexos, tá? Aí também vai ocorrer o recrutamento e ativação de leucócitos, que vai levar também a uma inflamação. Então, vejo que nesses tipos de hipersensibilidade, a palavra inflamação, ela é recorrente. Então, pensou em hipersensibilidade, pensa em inflamação. Tá? E, por último, aqui, a resposta mediada por célula T, tá? Ela envolve linfócitos T. Aí lembra, o T ele pode ser CD4 ou ele pode ser CD8. Tá? Então, se for via CD4, que é o auxiliar ou helper, vai envolver as subpopulações TH1 e TH17. Se for aqui, ó, temos os linfócitos T citotóxicos, tá? Que destrói a célula. Lembra lá a função do citotóxico, do CD8, é destruir a célula. Tá? Então, se for uma resposta via linfócitos T CD4, o indivíduo vai ter uma inflamação mediada por citocinas. A gente vai ver como isso acontece. Se for via CD8, a gente vai ter a morte direta da célula-alvo, tá? Também inflamação mediada por citocinas. Tá? Aqui embaixo, eu coloquei um resumo para vocês. Tá? Então, tipo 1 tá? Envolve anticorpos de classe IgE específicos para antígenos ambientais. Isso vai levar a uma alergia, que também é conhecida como atopia. Tipo 1 é a imediata, hipersensibilidade imediata. Tá? Tipo 2, mediada por anticorpos. Que anticorpos são? IgG ou IgM. Vai ocorrer a ativação do sistema complemento, que vai levar a uma lesão tecidual devido à inflamação. Tá? Tipo 3, conhecida como mediada por imunocomplexo. Formação de imunocomplexos. Tá? Esses imunocomplexos vão levar ao desenvolvimento de doenças. Tá? Por quê? Vai ter inflamação, tromboses e lesão tecidual. Tá? E a tipo 4, que é conhecida como mediada por célula T, tá? Que nós vamos ter o envolvimento também de linfócitos T, inflamação, tá? Se for via CD4, ou morte da célula-alvo, se for via CD8. Tá? Então, nós vamos agora, a partir de agora, por parte, estudar cada tipo de hipersensibilidade. Alguém falou alguma coisa aqui? Isso. É uma...
há uma diferença aí conceitual, meio subjetiva entre intolerância e alergia, tá? Mas é uma hipersensibilidade imediata também. Opa. Então vamos aqui, ó. As alergias, tá? Hipersensibilidade imediata, tipo 1. Eu só coloquei aqui a título de conhecimento, tá? Mas esqueçam esse tipo 1 porque ele não diz nada. A gente tem que prestar atenção para cá, ó. Hipersensibilidade imediata. Se o nome já está dizendo hipersensibilidade imediata, não é aquela reação imunológica que vai acontecer tardiamente, óbvio. Tá? Entrou em contato com o antígeno, desenvolve a resposta. Tá? Então, como exemplo, as alergias. Então, lembrou de hipersensibilidade imediata, alergia. Tá? Nas alergias, nós vamos ter o CD4, uma resposta via CD4, tá? Perfil TH2. Lembra? TH1, TH2 e TH17. Nas alergias, o perfil vai ser TH2. Tá? Então, nas alergias, nós vamos ter uma resposta imunológica contra antígenos ambientais, não microbianos. Tá? A partir de então, quando o indivíduo entra em contato com um antígeno ambiental não microbiano, nós vamos ter a presença, a ação de células T auxiliares, perfil TH2, tá? Produção de citocina, de interleucinas 4, 5 e 13, que tem um caráter mais anti-inflamatório, tá? Anticorpos de classe IgE, mastócitos e eosinófilos. Então, galera, esses são os atores principais quando eu lembro de alergias ou hipersensibilidade imediata. Tá? Então, reações imediatas são conhecidas como alergia ou atopia. Tá? As doenças são conhecidas como doenças alérgicas, atópicas ou doenças de hipersensibilidade imediata. Então, se vocês escutarem aí a palavra atopia, quer dizer alergia. O indivíduo ele é atópico, quer dizer que ele é alérgico. Tá tranquilo até aí, galera? Beleza. Dando continuidade aqui. Que droga. Aqui, ó. Tá? Aqui, tá? Então, esse aqui é o mecanismo proposto para o desenvolvimento de uma alergia. Tá? Primeiramente, o indivíduo vai ter uma exposição ao alérgeno. O que é alérgeno? É um antígeno capaz de estimular uma alergia. Tá? Isso é um alérgeno. Tá? Então, o indivíduo vai ter uma primeira exposição ao alérgeno. Tá? Essa primeira exposição ao alérgeno vai levar à ativação de linfócitos T CD4, perfil TH2, tá? E estimulação para a produção de anticorpos de classe IgE, tá? Então, ativa CD4, perfil TH2, tá? E estimula a produção de anticorpos de classe IgE, tá? Aqui a gente está vendo isso. Então, o linfócito B, tá? O linfócito B ativado via alérgeno, aqui, ó, via alérgeno e via linfócito TH2, ele vai se transformar em plasmócito aqui, ó.
E esse plasmócito vai produzir anticorpos de classe IgE. Então, na prática, eu entrei em contato, digamos, uma primeira vez com camarão, por exemplo. Entrei em contato a primeira vez com camarão, tá? Então, alguma molécula lá do camarão, tá? Estimulou, funcionou como um alérgeno, tá? Funcionou como um alérgeno. Ativou, aqui, ó, ativou linfócitos B, tá? E ativou também linfócitos T, perfil TH2, tá? Ocorreu todo esse processo aqui, o linfócito B se transforma em plasmócito e começa a produzir anticorpos de classe IgE, tá? Esses anticorpos de classe IgE, o que vai acontecer com eles? Eles vão se ligar a receptores FC que estão presentes na membrana de mastócitos, tá? Aí vejo que aqui já entra no contexto uma outra célula imune. Qual é? O mastócito. A membrana do mastócito tem esses receptores FC. Por que receptor FC? Lembra lá? Porque esses receptores se ligam à região FC dos anticorpos, que aqui no caso é o anticorpo de classe IgE. É o que a gente está vendo aqui, ó. Ligação do anticorpo de classe IgE aos mastócitos. Aqui, ó. Receptor FC se ligando à região FC do mastócito. A partir de então, ocorre a ativação, a sensibilização desse mastócito. Então, vejam, o indivíduo nesse contexto aqui, ele está o quê? Sensibilizado, tá? Ele entrou em contato com um alérgeno e montou uma resposta e ele ficou sensibilizado, tá? Quando o indivíduo entra em contato outras vezes com o mesmo alérgeno, por ele já estar sensibilizado, vai ocorrer a ativação dos mastócitos e esses mastócitos vão liberar mediadores químicos pró-inflamatórios. Tá? Aqui é o que a gente está vendo. Um segundo contato ou contatos repetidos com o mesmo alérgeno, esse mastócito que já está sensibilizado vai liberar os seus mediadores, que estão nesses grânulos aqui. Tá? Que mediadores são esses? Aminas vasoativas, ou seja, vão causar vasodilatação, e mediadores lipídicos. Daqui a pouco a gente vai ver a consequência desses mediadores. Tá? Aí nós vamos ter uma reação de hipersensibilidade imediata, minutos após a exposição repetida ao alérgeno. Então, é aquele indivíduo que entrou em contato com poeira, em questão de segundos, poucos minutos, ele já está espirrando, tá? Ele já está com o olho lacrimejando, tá? Já está com o olho inchando, nariz congestionado, rinite alérgica. É aquele indivíduo, como eu falei, que entrou em contato com algum marisco, tá? E desenvolveu urticária ou até mesmo um edema de glote, tá? Isso é uma reação imediata, tá? Então, fixem isso na cabeça de vocês. Quando eu falo em alergia ou hipersensibilidade imediata, eu estou falando de anticorpos de classe IgE, mastócitos, tá? Isso após uma sensibilização, tá? Aí o indivíduo vai ter o quê? Vai desenvolver as suas manifestações clínicas e patológicas, tá? Que são reações vasculares ou mesmo no músculo liso. Essas manifestações clínicas, galera, ela vai depender do local, do tecido, tá? Por quê? Então, no caso da pele,
Então, aquele cara, aquela pessoa que tem hipersensibilidade de contato, tá? Então, ele entra em contato com algum produto, tá? E já começa a desenvolver o quê? Uma erupção cutânea, tá? Sistema respiratório, o indivíduo vai ter uma congestão nasal, tá? Ele vai ter uma constrição da árvore brônquica. Trato gastrointestinal, o indivíduo vai ter uma dor abdominal, tá? Então, vejam, tudo vai depender do tecido que está passando pela resposta alérgica. Lá no intestino, por exemplo, no trato gastrointestinal, o indivíduo vai ter dor abdominal, diarreia, vômito, trato respiratório, congestão nasal, constrição dos brônquios, tá? Nesse contexto, nós temos o choque anafilático, tá? Então, o choque anafilático, o indivíduo evolui com uma perda de consciência, tem urticária, e aqui o edema da língua, tá? Bem como o edema da glote. Então, ocorrendo o edema da glote, ocorre uma obstrução da passagem do ar, tá? O indivíduo pode evoluir para óbito, tá? Então, nós vamos ter uma restrição das vias aéreas, o indivíduo vai ter uma asfixia, vai entrar num colapso cardiovascular, porque está com uma asfixia, não tem ar, não tem oxigênio, né? E o indivíduo evolui para a morte. Deu para sacar aí, galera? Tranquilo até aqui? Deu. Ok. Que droga. Então, continuando aqui. Qual é a natureza dos alérgenos? Então, vocês já sabem. Vocês escutarem alérgeno, o antígeno que causa alergia, que estimula uma resposta alérgica, tá? A natureza. Qual é a natureza? Podem ser produtos químicos, tá? Podem ser proteínas ou mesmo produtos químicos. Proteínas presentes no pólen, tá? Então, o indivíduo entra em contato com grão de pólen, ele começa a espirrar, tá? Ácaros domésticos, tá? Alguma proteína lá presente em pelos de animais, alimentos, ou mesmo produtos químicos como a penicilina, tá? Características, tá? Para que o indivíduo ele desenvolva uma resposta alérgica para o alérgeno, temos que ter uma exposição repetida. Vocês viram naquele esquema que o indivíduo ele é pré-sensibilizado, né? Ele é sensibilizado. Ele entra em contato uma vez com o alérgeno, ativa TH2, ativa linfócito B, o linfócito B se transforma em plasmócito e produz anticorpos de classe IgE. Tá? Nesse contexto aí, houve um primeiro contato, houve uma sensibilização, tá? Dos mastócitos via anticorpos de classe IgE. Tá? Esses alérgenos, eles não estimulam respostas inatas, como micro-organismos, tá? Eles já estimulam diretamente uma resposta adaptativa, tá? E essa resposta é via linfócitos TH2, tá? A gente já sabe, tá? Então, esses linfócitos TH2, eles produzem citocinas conhecidas como interleucina 4, que vai agir na produção de anticorpos de classe IgE. Tá? Essa interleucina 4 aqui, ela é responsável pela mudança de classe do anticorpo. Tá? Então, essa citocina vai viabilizar a mudança de classe para anticorpos de classe IgE. Tá? Esses alérgenos, eles podem ser de alimentos, tá? Então, são proteínas glicosiladas presentes lá no alimento. Podem ser proteases de cisteína presentes lá no ácaro.
No caso do veneno de abelha, é uma fosfolipase A2. Tá? Então, aqui são os alérgenos presentes em alimentos, ácaro ou veneno de abelha. Tá? Eles que vão desencadear toda a resposta. Beleza. Aí vocês viram que, ó, voltando aqui, vocês viram que o mastócito, após uma pré-sensibilização, né, e a partir do momento que ele entra em contato repetidas vezes com o alérgeno, ele vai liberar os seus mediadores. Qual vai ser a consequência tecidual após a liberação desses mediadores? São várias, tá? Então, aqui, os mediadores liberados pelos mastócitos ou basófilos, tá? São aminas biogênicas. Exemplo, histamina. A histamina é uma vasodilatadora, tá? Então, a histamina vai causar vasodilatação, tá? Essa vasodilatação explica a vermelhidão em algumas reações alérgicas, porque o vaso dilata, né? O vaso dilata, chega mais sangue ao tecido, esse sangue acumula, fica mais vermelho, tá? Essa histamina também aumenta o que a gente chama de permeabilidade vascular. Então, aumentando a permeabilidade vascular, sai a parte líquida do nosso sangue, que é o plasma. Esse plasma acumula ali no tecido, causando um inchaço, um edema. A gente vê isso tipicamente após uma picada de abelha, por exemplo. Tá? Então, ali no local, de forma imediata, fica logo um edema. Né? Por quê? Liberou histamina, aumentou a permeabilidade do vaso, sai plasma do vaso, acumula no tecido, o tecido incha. Tá? Outros mediadores são os mediadores lipídicos, tá? Como as prostaglandinas, os leucotrienos, tá? Essas moléculas aqui, elas vão agir lá no trato respiratório, causando broncoconstrição, observada na asma. Então, quem está com uma crise de asma, está com uma dificuldade de respirar, né? Por quê? Porque nós temos uma broncoconstrição, tá? Então, ocorre uma constrição aqui, a gente vai ver melhor daqui a pouco. E no trato gastrointestinal, tá? Ocorre uma hipermotilidade intestinal. Então, a motilidade, os movimentos intestinais, eles ficam maiores, a maior frequência, aumenta a frequência. Aí o indivíduo pode ter uma diarreia, pode ter vômito, pode ter dor abdominal. Tá? Então, vocês estão conseguindo visualizar aí que, dependendo do tecido que está passando pela reação alérgica, nós vamos ter consequências clínicas diferentes. Então, se for no trato respiratório, uma falta de ar. Se for na pele, erupções cutâneas. Se for no trato gastrointestinal, diarreia, vômito ou dor. Tá? Continuando aqui, esses mediadores são citocinas, tá? Como, por exemplo, TNF. Ou esses outros mediadores que vocês já viram aqui em cima, que são as prostaglandinas, leucotrienos. Todos esses mediadores químicos, eles são responsáveis por inflamação. Tá? Então, eles vão causar inflamação. Tá? Esses mediadores também são enzimas que vão levar a lesão tecidual. Tá? Então, vejam aqui a vasta consequência clínica devido à liberação desses mediadores durante um processo alérgico. Tá? Aqui nós temos a cinética, tá? De uma reação imediata. Tá? Então, nós temos aqui a manifestação clínica nesse gráfico, tá? E as horas após exposição ao alérgeno.
Vejam que a manifestação clínica, ela é imediata, de fato. Tá? Então, entrou em contato com o alérgeno, bem aqui, como a seta está mostrando, exposição ao alérgeno. Entrou em contato, imediatamente, começa o aparecimento das manifestações clínicas. Então, o cara ingeriu camarão, não sabia que tinha uma alergia, ingeriu, de forma imediata já começa a apresentar alguns sintomas. Coceira na garganta, pode ter urticária, edema de glote, vai só evoluindo. Tá? Ou aquele indivíduo que tem alergia a veneno de abelha. Então, teve uma picada de abelha, começa a ter o quê? Um grande inchaço local, edema de glote. Tá? Só que essa alergia, esse processo alérgico, tem uma fase tardia. Tá? Essa fase tardia progride de 1 até 20 horas. Tá? Então, aqui no quadro A, como eu mostrei para vocês, nós temos a cinética da alergia. Né? Então, nós temos uma reação imediata, aqui, reação imediata, tá? E vascular, minutos, e uma fase tardia, que vai de 2 a 24 horas. De 2 a 24 horas, tá? Então, aqui, fase tardia começa de 2 até 24 horas. Quadro B aqui, o que a gente tem aqui no quadro B? A representação histológica da reação imediata. Tá? O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver um grande vaso dilatado. Então, esse vaso aqui está extremamente dilatado. Como eu sei que ele está dilatado? Porque ele está cheio de hemácia. Tá? Vasodilatação. Tá? Aqui nós temos o quê? Mastócitos. Mastócitos liberando os seus mediadores. Tá? E em volta aqui do vaso, o edema. Como eu sei que temos um edema? Devido à presença de líquido, que é o plasma. Tá? Então, nós temos vasodilatação, vasodilatação, congestão, que é devido à presença, esse acúmulo de hemácias aqui, tá? E o edema, tá? Isso na fase imediata. Esse edema, ele é visto bem nitidamente se for na pele, a reação alérgica, tá? Então, entrou em contato com alérgeno na pele, já forma um edema. Quem é alérgico aí, muito alérgico, já deve ter feito um teste de exposição a diversos alérgenos para ver se tu desenvolve ou não, se tu tens ou não alergia. Tá? Daqui a pouco tem uma figurinha que a gente vai ver isso. E já na fase tardia da alergia, nós vamos ter a presença de eosinófilos, tá? Neutrófilos e células T. Aqui a gente vê um grande acúmulo de eosinófilos. Tá? Então, essa aqui é a cinética de uma alergia. Essa reação imediata, o que nós vamos observar aqui? Então, esse teste é um teste de sensibilização. Como eu falei, é um teste visto aqui, ó. Eu acho que alguém já daqui aí que está assistindo a aula já deve ter feito esse teste, tá? Mas eu vou voltar para esse slide daqui a pouco. Como é que acontece? Esse esquema está mostrando esse processo de sensibilização. Então, nós temos aqui uma injeção intradérmica do antígeno, que no caso é um alérgeno, tá? Então, por exemplo, eu quero ver se o indivíduo tem alergia a ácaro. Então, eu pego algum antígeno lá do ácaro e injeto de forma intradérmica, tá? Como a gente está vendo aqui, ó. Injeção intradérmica do antígeno. A partir do momento que esse antígeno entrar em contato aqui na derme, nós vamos ter a presença de mastócitos, tá? Então, esses mastócitos vão agir. Eles vão encontrar esse antígeno e, a partir de então,
vai acontecer aquilo que vocês já viram, a liberação dos mediadores. Tá? E o que esses mediadores vão fazer? Tá? Vasodilatação e congestão. Então, vejam que aqui, ó, o vaso ele está mais dilatado do que aqui. Aqui o tecido está normal. Aqui o vaso está dilatado. Tá? E é óbvio, raciocínio lógico aí. Se o vaso dilata, chega mais sangue até o local. Aqui, ó. Hemácias. Acúmulo de hemácias. Congestão. Tá? Então, nós temos vasodilatação e congestão. Isso vai deixar o tecido mais vermelho. Obviamente, se acumulou sangue, o tecido vai ficar mais vermelho. Tá? Os mediadores liberados por esses mastócitos ativados também vai levar ao aumento da permeabilidade do vaso. Então, o vaso fica mais permeável à saída de plasma. Tá? Então, esse plasma, que é a parte líquida do sangue, vai sair e vai acumular no tecido. Aí, por isso que o tecido incha. Tá? Aqui, ó. Então, a gente vê no esquema o tecido normal, a gente vê bem aqui a epiderme, ó. Aqui em amarelo a epiderme, aqui abaixo a derme. Epitélio, tecido conjuntivo. Após a injeção intradérmica do antígeno, que ocorrer toda essa reação alérgica, veja que o tecido fica o quê? Edemaciado, formando essa lesão chamada de pápula. Tá? Então, forma um pequeno edema aqui no centro e ao redor forma um halo eritematoso. O que quer dizer eritema? Vermelhidão. Tá? Então, ao redor do edema, aqui do inchaço, forma um halo vermelho. A gente vê isso bem aqui embaixo. Tá? Então, aqui embaixo, o que a gente está visualizando? A lesão papulomatosa, tá? O pequeno inchaço, foi bem aqui nesse local que houve a injeção intradérmica do antígeno. Tá? Aí aconteceu todo esse processo, vasodilatação, congestão, aumento da permeabilidade vascular. Tá? E vejo que aqui ao redor forma o halo vermelho, tá? O halo eritematoso. Tá? Então, a reação imediata é caracterizada por uma pápula, que é o edema central, e o halo eritematoso. Após sensibilização com o antígeno, a sensibilização foi intradérmica. Esse processo ocorre de 5 a 10 minutos após a administração do antígeno. Tá? Aí você já sabe, é baseado na presença de anticorpos de classe IgE e mastócitos. A reação de fase tardia. O que nós vamos observar na reação de fase tardia? Acúmulo de leucócitos inflamatórios. Aqui, ó, como eu descrevi, eosinófilos, neutrófilos e linfócitos T. Tá? Então, na fase tardia, acúmulo de neutrófilos, eosinófilos, basófilos e células T. Tá? Esse processo inflamatório aqui, ele dura no máximo 24 horas. Transcorridas essas 24 horas, esse edema, ele começa a regredir. Tá? Pode ocorrer sem a fase imediata detectável. Tá? Aqui é aquele teste que quem tem alergia já deve ter feito. Tá? Então, nós temos aqui um controle negativo. Então, aqui foi administrado uma substância não alérgica, um não alérgeno. Tá? Então, justamente para não ter a reação alérgica aqui no local. Então, vai funcionar como controle negativo. Tá? Aqui, o controle positivo, que é com histamina. Então, eles colocaram histamina, que é
o mediador químico que vai desencadear toda a resposta alérgica. Tá? E para cá, o indivíduo foi exposto a diversos alérgenos. Tá? Pelo de gato, pelo de cão, pelo de cavalo. Aqui, se eu não estou enganado, é lã. Tá? Aqui eu não lembro o que é. Pólen. Então, ó, pólen, diversos tipos de pólen. Tá? Aí a gente vai observar a reação alérgica. Tá? Então, a gente vê, por exemplo, aqui que a lã, ele não tem reação alérgica. Agora, quando a gente vai visualizar pelo de gato, olha só, a reação foi bem evidente. É só comparar a reação ao alérgeno com o controle positivo, que é a histamina. Deu para entender aqui esse teste de sensibilização, galera? Deu para entender? Tá tranquilo até aí? Beleza, exatamente. Então, você deve ter visualizado no seu braço lá a formação desses edemas. Né? Aí é óbvio, vai ter alergia a diferentes tipos de alérgenos. A maioria já fez. Quem tem rinite alérgica, com certeza já fez. Tá? E se for no trato respiratório? Então, aqui eu estou falando de pele. Né? E se for no sistema respiratório? Um exemplo, na asma. Tá? Então, o que nós temos aqui? Tá? Lembra lá da árvore, traqueia, brônquio, bronquíolos. Não é isso? Os bronquíolos estão em contato com os alvéolos pulmonares. Aqui, nos alvéolos, que ocorre aquela troca gasosa. Né? Isso aqui é normal, uma via respiratória normal. Vejam que os bronquíolos, eles têm aqui músculo liso. Tá? Eles têm essa camada de músculo liso. Essa camada de músculo liso reveste a extensão do bronquíolo, tá certo? Só que se a gente observar aqui, esse músculo liso, ele não está contraído, ele está normal, distendido, tá? Então aqui, via respiratória normal. Aí o indivíduo entrou em contato com ácaro, com pelo de gato, com pelo de cachorro. E ele tem uma forte resposta a esses alérgenos. Aí ele pode desenvolver o quê? Uma asma, um processo asmático agudo. Tá? Aí o que nós vamos observar? Todo aquele processo que eu descrevi, pré-sensibilização, né? O indivíduo já teve uma pré-sensibilização, aí vai ter ativação de mastócito, via anticorpos de classe IgE, liberação dos mediadores, e no trato respiratório, o que esses mediadores vão causar? Tá? Aqui. Vocês podem ver que aqui a luz, o espaço do bronquíolo normal, ele é mais amplo. Né? Como ocorre um edema, tá? Devido à resposta inflamatória, vejam que esse edema vai levar a uma certa diminuição, diminuição da luz brônquica, tá? Da parte interna do brônquio. Então, isso já vai dificultar a passagem do ar. Tá? Progressivamente, nós vamos ter aqui a contração do músculo liso. Então, olha só, o músculo liso vai contrair. Então, nós vamos ter aqui uma broncoconstrição, galera. Então, imaginem, quando o indivíduo evolui para esse quadro, ele tem uma grande dificuldade para respirar. Por quê? O ar não está entrando, tem dificuldade para entrar. Tá? Se o ar tem dificuldade para entrar, ele tem dificuldade para chegar bem aqui nos alvéolos pulmonares. Tá?
Então, o indivíduo vai ter uma obstrução das vias aéreas, uma grande inflamação crônica dos brônquios, aqui, ó, inflamação que vai levar a um edema e diminuição do espaço do brônquio, tá? Do bronquíolo, dos brônquios, no caso. Tá? E aqui a contração do músculo liso, que vai levar a uma broncoconstrição. Isso vai levar a um quadro asmático. Tá? Beleza. Então, vira a página, encerrou a alergia e encerrou hipersensibilidade imediata. Tá? Vamos entrar agora nas doenças causadas por anticorpos. Tá? Nas doenças de hipersensibilidade causadas por anticorpos. Tá? Então, nós vamos ter a ligação de anticorpos a antígenos presentes na célula, tá? Então, ali na superfície da célula, tá? Ou o antígeno está presente em tecidos extracelulares, ali na matriz. Lembra lá da histologia? Temos lá tecido conjuntivo rico em matriz extracelular. Então, o antígeno pode estar na superfície da célula ou na própria matriz extracelular. Aí o indivíduo produz anticorpos contra esses antígenos, tá certo? Ou esses anticorpos, eles podem formar complexos, antígeno-anticorpo. Esses imunocomplexos, eles são formados na circulação. Tá? A partir de então, eles vão se formar na circulação e vão ficar circulando, até que eles vão se depositar em um tecido. Se depositando no tecido, ele vai causar lesão, vai causar dano, vai causar inflamação. Tá? Como está falando aqui, ó, forma um imunocomplexo com subsequente deposição na parede dos vasos. O que está mostrando aqui é esse esquema bem didático. Tá? Então, nós temos aqui antígenos que são expressos na matriz extracelular, tá? E o antígeno que é expresso, por exemplo, na superfície de uma hemácia. Tanto para o antígeno da matriz extracelular, quanto para o antígeno presente na superfície da hemácia, nós temos anticorpos. Então, nós temos anticorpos antitecido, aqui, ó, anticorpos antitecido e anticorpos anticélula. Anticorpos anticélula, tá? Ou nós temos a formação dos imunocomplexos, que é a ligação do anticorpo ao antígeno. Tá? Então, isso aqui, ó, temos 3 anticorpos ligados a 3 antígenos. Isso é um imunocomplexo. Esse imunocomplexo fica circulando até que ele vai se prender à parede do vaso. Isso aqui é um vaso sanguíneo, parede de um vaso sanguíneo. Tá certo? Deu para acompanhar essa explicação aqui? É importante. Deu para acompanhar essa explicação? Beleza. Então, baseado nessa explicação, nós vamos entrar nos tipos específicos de hipersensibilidade do tipo 2, que é aquela mediada por anticorpos, lembra? Hipersensibilidade imediata tipo 1 e mediada por anticorpos tipo 2, que é mediada por anticorpos de classe IgG ou anticorpos de classe IgM. Tá? Então, o mecanismo é assim. Daqui a pouco eu vou dar exemplos de algumas doenças. Tá? Então, eu vou falar aqui do geral, do mecanismo geral. Depois eu vou falar aqui de algumas doenças, tá certo? Vai ficar mais visual na cabeça de vocês. Então, mecanismo de deposição do anticorpo. Então, ele vai causar lesão
por um anticorpo antitecido, tá? Aqui, nós temos o antígeno em vermelho, tá? Esse antígeno, ele está presente na matriz extracelular, o anticorpo vem e se liga a esse antígeno, tá? A partir de então, nós vamos ter o recrutamento e ativação de células inflamatórias, tá? Que células inflamatórias são essas? Macrófagos, neutrófilos, tá? E a ativação do sistema complemento. Esses macrófagos, esses neutrófilos, vão migrar para o tecido onde tem a ligação do anticorpo ao antígeno. Chegando aqui, esses neutrófilos e esses macrófagos vão liberar suas enzimas lisossomais e umas moléculas chamadas de espécies reativas do oxigênio. Então, tanto as enzimas lisossomais quanto as espécies reativas do oxigênio vão causar dano tecidual, tá? Então, vai causar lesão tecidual, tá certo? Ou nós temos aqui a formação dos imunocomplexos, como eu falei. Os anticorpos vão se associar, vão se ligar aos antígenos, tá? Aos antígenos, vão ficar circulando até que eles vão se depositar na parede do vaso. Uma vez que se deposita na parede do vaso, eles também vão recrutar células inflamatórias, aqui no caso neutrófilos. Esses neutrófilos vão chegar até o local da deposição desses imunocomplexos. Aí, galera, eles vão liberar os seus grânulos que têm enzimas lisossomais e as espécies reativas do oxigênio, causando dano ao vaso. Tá? Então, ele vai causar dano ao vaso, vai ocasionar uma inflamação vascular, ou seja, vasculite. Tá? Então, entrando agora nas doenças causadas por anticorpos, ou seja, tipo 2, nós temos a presença de anticorpos contra células fixas ali no tecido ou antígenos que estão na matriz extracelular do tecido. Tá? Essas doenças de hipersensibilidade, elas são órgão específicas. Por que órgão específica? Se eu tenho um anticorpo que vai ser específico para um antígeno que está lá no coração, digamos assim, então ele vai causar dano somente ao coração. Então, por isso que é órgão específico. Tá? E essas doenças, frequentemente, elas não são sistêmicas. Por quê? Porque é específico ao antígeno daquele tecido. Tá? Então, não são vários tecidos. Diante disso, nós temos 3 mecanismos principais. Tá? Eu vou finalizar, galera, a aula aqui nesse slide. Tá? Então, nós temos 3 mecanismos principais. Aqui, ó, opsonização e fagocitose. São processos que vocês já conhecem, já falei para vocês. Opsonizar é cobrir. Tá? Cobrir do quê? Ou de anticorpos. Tá? Então, a célula ela vai ficar coberta ou por anticorpos ou por fragmentos do sistema complemento. Tanto a opsonização por anticorpos quanto a opsonização por fragmentos do sistema complemento vai levar à fagocitose. Tá? Aqui. Então, nós temos uma célula, tá? Essa célula, ela está opsonizada, ou seja, está coberta por anticorpos, tá? A presença desses anticorpos vai ativar o sistema complemento via ativação pela via da presença de anticorpos, né? E vejam que essa célula ela também está opsonizada por produtos
do próprio sistema complemento, no caso aqui o C3b. Tá? Aí chega o macrófago, tá? Com os seus 2 receptores. Que receptores são esses? Receptores para fragmentos do sistema complemento. Então, aqui, ó, receptor de C3b. Ou receptor FC, que vai se ligar à região FC do anticorpo. Então, em um caso ou no outro, isso vai sinalizar para o macrófago que ele tem que fagocitar a célula. É o que acontece aqui, ó. Fagocitose da célula. Esse mecanismo de hipersensibilidade mediada por anticorpos, a gente observa na anemia hemolítica autoimune. Tá? O que acontece na anemia hemolítica autoimune? O indivíduo começa a produzir autoanticorpos, ou seja, anticorpos que vão se ligar a antígenos presentes na hemácia. Tá? Então, é esse mecanismo bem aqui, ó. O anticorpo vai se ligar ao antígeno que está na hemácia, o macrófago vem, identifica esse anticorpo através do receptor FC e fagocita essa hemácia. Quando o macrófago fagocita a hemácia, ele vai causar hemólise, ou seja, lise da hemácia, destruição da hemácia. Aí o indivíduo vai ter uma anemia. Tá? Então, esse é o processo da anemia hemolítica autoimune. Esse processo também aqui, ele ocorre na púrpura trombocitopênica. Na púrpura trombocitopênica ocorre destruição de plaquetas. Tá? Então, o nível de plaquetas do indivíduo diminui. Por quê? Porque essas plaquetas serão fagocitadas e destruídas. Tá? Ou mesmo em hemólises por reações transfusionais. Tá? Então, sempre lembrando, lise é destruição, hemácias, destruição de hemácias. Então, durante uma transfusão de sangue, pode ocorrer uma reação transfusional mediada por esse processo aqui. Produção de anticorpos contra antígenos da hemácia que foi doada, aí vai desencadear todo esse processo. Fagocitose da hemácia, hemólise. Tá certo? Ou nós temos aqui um segundo mecanismo que a gente observa a presença de inflamação, tá? Também envolve células inflamatórias, também envolve anticorpos, também envolve sistema complemento. Então, nós temos aqui o tecido, tá? Esse tecido expressa os seus antígenos, tá? E contra esses antígenos são produzidos anticorpos específicos. Aqui, ó, anticorpos específicos. A presença desses anticorpos vai levar à ativação do sistema complemento. Ativou o sistema complemento, vai levar à produção desses subprodutos, C3A e C5A. Esses subprodutos, galera, são subprodutos que funcionam como quimiocinas, que são moléculas que atraem neutrófilos, atraem macrófagos. Então, vejam, esses neutrófilos e esses macrófagos estão sendo atraídos para o tecido. Chegando lá no tecido, esses neutrófilos e esses macrófagos vão causar lesão tecidual por inflamação. Tá? Isso acontece na glomerulonefrite mediada por anticorpos. Então, na glomerulonefrite mediada por anticorpos, o indivíduo produz anticorpos contra antígenos presentes lá nos glomérulos renais. Tá? Aí o indivíduo vai ter uma inflamação, uma nefrite, tá?
devido a esse processo aqui. Vejam, o que esses dois processos têm em comum? Eles são mediados pela presença de anticorpos. Tá? E por último aqui, o último mecanismo, também mediado por anticorpos, ele pode atrapalhar funções celulares. Tá? Então, eles podem mediar a alteração de uma determinada função de uma célula. Como? Dois exemplos. Aqui nós temos uma célula epitelial presente na tireoide. Tá? Essa célula epitelial presente na tireoide, ela vai produzir os hormônios da tireoide. Lembra lá? T3, T4. Só que essa célula só vai produzir T3 e T4 se tiver a presença desse outro hormônio, que é chamado de TSH, hormônio estimulador da tireoide. Então, vejam, esse hormônio vai se ligar a esse receptor bem aqui, que está presente na célula epitelial da tireoide. O TSH se liga ao receptor, qual vai ser a mensagem para a célula da tireoide? Produz T3, produz T4. Isso num contexto normal. Tá? Isso num contexto normal. Só que aqui, o indivíduo pode ter um hiperparatireoidismo. Como? Ele produz autoanticorpos, que vão se ligar a esses receptores. O receptor para o TSH. Quando esses anticorpos se ligarem a esses receptores, vai ocorrer uma sinalização para a célula da tireoide para produzir T3 e T4. Então, o indivíduo começa a produzir muito T3, muito T4. Tá? Aí ele vai ter um hiperparatireoidismo. Tá? Então, vejam, é um anticorpo estimulando um receptor sem o seu ligante. Qual é o ligante? O TSH. Tá? Isso é observado aqui na doença de Graves, tá? Chamada de doença de Graves. Um outro exemplo aqui é observado na miastenia grave. Na miastenia grave, galera, o indivíduo perde o processo de contração muscular. Tá? Ele apresenta uma flacidez muscular. Por quê? O mecanismo normal de contração do músculo é esse bem aqui. Chega um impulso nervoso via axônio motor, tá? Quando chega esse impulso nervoso na porção terminal do axônio, libera-se um neurotransmissor chamado de acetilcolina. Essa acetilcolina tem receptor no músculo. Então, quando a acetilcolina se liga ao seu receptor no músculo, o músculo contrai. Isso é o processo fisiológico normal de contração de um músculo. Novamente, chega o impulso nervoso, libera a acetilcolina, que é um neurotransmissor. A acetilcolina se liga a receptores que estão no músculo, aí o músculo contrai. Só que quem tem miastenia grave produz anticorpos, que bloqueiam esse receptor que está onde? No músculo. Então, vejam, raciocínio lógico. Se o anticorpo está bloqueando o receptor, a acetilcolina não tem como se ligar. Se não liga, não tem contração. Então, o músculo tem uma flacidez. Tá? Ele não contrai. Isso é visto na miastenia grave. Tá? E temos outra doença também chamada de anemia perniciosa. Na anemia perniciosa,
o indivíduo produz anticorpos que vão bloquear esse fator, chamado de fator intrínseco. Qual é a função desse fator intrínseco? Ele vai viabilizar a absorção de vitamina B12 no intestino. Se tem absorção de vitamina B12 no intestino, a gente vai ter uma produção de hemácias normal. Se não tem absorção de vitamina B12, o indivíduo vai ter uma anemia. Tá? Então, na anemia perniciosa, ela ocorre justamente por quê? Porque o anticorpo se liga ao fator intrínseco. Se não tem fator intrínseco, não absorve B12. Se não absorve B12, o indivíduo tem uma anemia. Tá safo, galera? Deu para entender aqui? Muita informação? Bastante. Mas tá o quê? Ficaram até calados agora. Tá o quê, professor? Bastante informação, né? Mas, como eu falei para vocês, eu vou sempre fazer esse link aí do geral, um processo geral, e associar com uma doença. Porque é isso que eu vou cobrar na prova. Tá? Então, na prova, eu vou descrever uma doença, tá? Vou descrever uma doença, vou descrever todo o mecanismo, tá? Se ela é mediada por anticorpo, se ela é mediada por linfócitos T, CD8, CD4, se forma imunocomplexo, tá? Se é alergia. E a partir de então, eu vou pedir para vocês marcarem qual é o tipo de hipersensibilidade. Então, por isso que eu estou fazendo esse link com as doenças. Então, foquem no processo geral associado com as doenças, tá? Então, diante disso, eu me despeço. Valeu, obrigado. Eu me despeço aqui da aula, tá? Então, a gente vai continuar essa aula na próxima semana. Tá ok? Boa noite a todos. Obrigada. Como sempre, suas aulas maravilhosas. Perfeito. Obrigada. Boa noite a todos e obrigado pela presença, tá? Obrigada. A gente parou Tchau, exatamente nesse slide aqui. Valeu, galera. Boa noite.